34. Guild Wars. Capítulo 480. Muda do universo. Fala clã Noob na voz, caso queira que o canal volte dos mortos com força total. Inscreva-se no canal e não se esqueça de deixar o link. Esse capítulo veio de centralnovel.com. Não esqueça de verificar o site. Link do site na descrição do vídeo. Noob sublinhado nós sublinhado. Os antigos prefeitos ficaram surpresos com esta mudança. Ele lhes disse sem rodeios que não iria compartilhar isso e, ao mesmo tempo, declarou sozinho que tentar fazê-lo fazer isso seria um castigo terrível. Todos estremeceram interiormente quando imaginaram uma vida como párias. Foi realmente um destino pior que a morte neste pequeno mundo, especialmente para eles, então todos deram um passo para trás. Ah! Jovem mestre Draco, não há necessidade de tais coisas. Estávamos apenas tentando fazer o que achamos que seria melhor para o nosso povo. Um prefeito justificou seu comportamento enquanto enxugava o rosto apressadamente. O prefeito que se destacou pareceu ser o menos intimidado, pois já estava no poder há muito tempo. Ele sorriu levemente e falou em tom leve: no entanto, acho que é demais considerar tal punição necessária. Embora eu entenda que você provavelmente é o herdeiro de nosso ancestral supremo, isso é apenas isso, um herdeiro. Ele sorriu ainda mais enquanto continuava. Reconhecemos sua autoridade e que algumas de suas palavras e ações podem refletir os desejos do ancestral supremo, mas permanece um fato que você não é nosso ancestral supremo. Sem mencionar que são os únicos descendentes do ancestral supremo, a última coisa que seu estimado eu desejaria seria perder um de nós por um motivo tão escasso. Normalmente, tal punição é aplicada apenas quando um crime imperdoável foi cometido. O prefeito então se curvou respeitosamente. Claro, não pretendo ofendê-lo ou desafiá-la de qualquer forma. Apenas sinto que tais ações tirânicas podem prejudicar suas relações com a população, se repetidas com frequência. Este era um sujeito que claramente colocou todos os pontos em carisma e maximizou suas técnicas de fala. Ele havia contado muitas coisas a Draco em apenas algumas frases curtas, muitos conselhos, uma concessão, um aviso, duas ameaças e um apelo. Draco teve que admitir que ficou impressionado. Esse sujeito seria um grande diplomata para a cidade-estado de Vita e funcionaria bem para o Sublime. Ele merecia uma folga devido ao seu talento, e Draco concordou que um método melhor poderia ser usado aqui. Como tal, ele usou Space Shift para emular a origem de Norma e aumentou a produção. Para ele, a sua ressonância com o tesouro simplesmente aumentou e a sua ligação a muitas coisas aqui cresceu exponencialmente. Para os prefeitos antes dele, era como se Draco tivesse se transformado no espírito do deus do refinamento que eles tinham visto há apenas 7 dias, só que muito mais intenso. Seus rostos mudaram inúmeras vezes, mas nenhum deles hesitou em se ajoelhar em reverência. Seu amor e lealdade ao seu ancestral supremo eram fundamentais para qualquer outra coisa. Draco sorriu com satisfação. Você vê isso, Norma? Você quase não prestou atenção a essas pessoas, mas elas ainda amam e reverenciam você incondicionalmente, mesmo depois de todo esse tempo. Sua vida foi difícil, mas você nunca esteve sozinho. A deusa do refinamento, sua ancestral suprema, a grande senhora Norma, concedeu tudo a mim. E eu quero dizer tudo. Para todos os efeitos, não sou apenas seu herdeiro, sou mais como uma reencarnação ou uma cópia dela. Draco balançou a cabeça. Não, um termo melhor seria que eu sou uma progenie perfeita de sua vida, essência e caminho de Tardeskill. Todos vocês entenderam. Como políticos, como não poderiam? Seu ancestral supremo provavelmente não existia mais, tendo colocado tudo em seu herdeiro escolhido, até mesmo sua essência de vida. Neste caso, Draco não era apenas um herdeiro, mas, como ele havia afirmado, o seu descendente número 1. Em última análise, isso significava que Draco não era diferente do próprio ancestral supremo. Como tal, os prefeitos se curvaram 3 vezes enquanto gritavam: "Saudamos o novo ancestral supremo." Draco assentiu e permitiu que eles se levantassem. Além disso, não há necessidade de me chamar de ancestral supremo. Apenas continue me chamando como fez anteriormente. Alguma objeção? Os prefeitos concordaram rapidamente. Na verdade, chamar um jovem tão jovem de ancestral supremo parecia muito estranho, mas felizmente Draco foi atencioso o suficiente para resolver o problema antes que piorasse.
Agora preciso que vocês retornem às suas aldeias e informem nosso povo sobre as mudanças que estão por vir. Em breve, estarei refinando este pequeno mundo e tirarei todos vocês. Precisará ser feito. Confio em que posso confiar em todos vocês? Os prefeitos assentiram e fizeram promessas pesadas à luz da pergunta de Draco. O próprio Draco assentiu e acenou para eles enquanto todos saíam apressadamente. Visage e Over ficaram um pouco hesitantes sobre como prosseguir. As coisas estavam fora de seu alcance agora. Eles esperavam por um herdeiro que pudesse apoiá-los entre as várias raças, mas o que surgiu foi uma pessoa que não era diferente de seu ancestral supremo. Como tal, eles nem sabiam mais como se relacionar com ele. Quanto a Draco, ele conseguia facilmente perceber seus problemas e riu divertido. Ele se aproximou da dupla lentamente. Visage, preciso que você faça o mesmo pelo seu povo. Uma vez fora da Vila Evergreen, será tratada como a capital deste pequeno mundo e receberá uma posição equivalente quando integrada ao meu reino. Visage estremeceu de excitação ao ouvir isso. Era o sonho de todo prefeito estar acima de seus compatriotas, mas Draco havia superado um desejo tão simples por uma margem tão grande que o homem-lagarto ficou sem palavras. Ele se curvou para Draco e agradeceu profusamente antes de voltar correndo para Evergreen Village para espalhar as boas novas. Draco então se virou para o mordomo Homem-Cabra. Quanto a você, Over, seus deveres não mudaram. Você servirá como mordomo-chefe de toda a minha propriedade. Espero grandes coisas de você. Over também tremeu e ficou grato. Ser administrador de uma mera mansão destinada a estranhos e ser o mordomo pessoal do clã de Draco eram duas coisas seriamente diferentes. Eles nem poderiam ser comparados no mesmo comprimento de onda. Over conhecia apenas a ponta do iceberg sobre o clã Morningstar. Ele apenas presumiu que, já que Draco era tão bom, era provável que o clã também fosse excelente. No entanto, estava muito além de sua compreensão. No futuro, ele muitas vezes olharia para trás e se sentiria tímido por sua resposta ter sido tão exagerada quando ele não sabia quase nada. Depois de resolver os dois, Draco enviou uma mensagem telepática para Clarence e Kyung-ki, dizendo-lhes para se afastarem e aguardarem. A dupla, que estava prestes a desencadear o Armagedon dos roubos, estava insatisfeita com a mensagem de Draco, mas ir contra sua vontade não valeria a pena. Naturalmente, eles o amaldiçoaram o tempo todo em seus pensamentos enquanto iam recuperar todos os dispositivos avançados de criação espacial que haviam plantado ao redor do tesouro. Quando passaram todo esse tempo perambulando pela seção interna, não o fizeram por diversão. O plano alternativo de Draco, caso ele milagrosamente falhasse em obter a herança, era simples. Se ele não pudesse tê-lo legalmente, ele o teria ilegalmente. Ele e seus dois amigos malignos pretendiam roubar de Norma seus descendentes, recursos e tudo mais antes de fugirem como cães. Felizmente, isso agora era desnecessário. Draco se teletransportou para a borda da seção central, precisamente a área onde ele havia feito seu rank-up. Lá, ele viu o que esperava ver e que fez seu sangue bombear. Foi a parede de energia de origem impura que impediu que outros entrassem na seção central até o momento em que o fantasma de Norma abriu para o teste. Só por segurança, Draco deixou assim aberto. Draco sorriu e colocou a mão contra a parede de energia de origem impura, certificando-se de manter a fonte de origem de Norma. Mesmo que fosse apenas uma emulação e não lhe permitisse gerar ou mesmo armazenar energia de origem, ele ainda poderia usá-la para controlar a própria energia. Assim, Draco condensou a barreira de energia de origem impura que cobria todo aquele espaço como uma cúpula em um pequeno cristal de origem. Mesmo que anteriormente fosse impuro, após a condensação na forma de cristal, tornou-se imaculado como o que ele recebeu do baú do legado. Isso significava que Norma literalmente jogou fora um cristal de origem e usou energia para formar uma barreira. Se Draco não soubesse sobre a habilidade comercial de refinamento, ele teria acreditado que Norma era uma perdulária rica, mas agora ele sabia que a origem energia tinha sido muito difícil para ela adquirir. Como uma deusa semi-origem, ela poderia obter cristais inteiros cheios de energia de origem para usar até mesmo em assuntos externos. Não se deve esquecer que a qualificação para se tornar semi-origem era ser um deus verdadeiro com um pingo de energia de origem dentro de si. Este era o estágio em que até o pai deus dragão de Ikari estava. Comparado a Norma, ele era como um indigente para um príncipe, mas o deus dragão era muito mais temido e reverenciado.
Draco balançou a cabeça e tirou a muda de Etzchain 1. Ele então colocou o próximo ao cristal de origem e, como esperava, um prompt do sistema apareceu. Embora Draco se sentisse confiante de que poderia fazer isso manualmente, ele sabia que a IA que o favorecia iria distorcer um pouco as regras para tornar as coisas mais fáceis. Anúncio do sistema para o jogador: fonte de energia de origem detectada e receptáculo de item exclusivo. É possível fundir os dois itens e aumentar muito o potencial e a potência deste último. Continuar? Draco naturalmente escolheu sim. No momento seguinte, o cristal de origem e a muda flutuaram para longe de suas palmas e pairaram no ar acima dele. Luzes brilharam no ar enquanto a energia de origem dos cristais fluía como um trovão para a muda, que começou a girar loucamente. Ele tremeu e reverberou muito durante o processo, e parecia menos uma fusão e mais como se Draco estivesse tentando criar uma arma proibida que pudesse destruir o mundo por completo. De um certo ponto de vista, isso não estava exatamente errado. Logo, o show de luzes chegou ao fim, e uma muda brilhante de Etzchain caiu na palma da mão de Draco. Mesmo sem olhar muito profundamente, ele percebeu que o item que segurava agora era fundamentalmente diferente daquele que segurava há poucos minutos. Quer fosse a aparência ou a sensação que dava, eles eram muito diferentes. Draco segurou-o na altura dos olhos e decidiu inspecionar seus detalhes antes de decidir o que fazer a seguir. Mudas universais, consumíveis. Classificação: refeito, permite que um broto da árvore do universo cresça dentro deles, abrindo a base de um super mini pequeno universo interno. A mão de Draco tremeu. O que ele fez foi apenas imbuir essa muda com um pouco de energia de origem com a ajuda do sistema, mas o que ele conseguiu foi algo que ele nunca ousou sonhar. Ele esperava que sua árvore do mundo produzisse força vital e frutos da mais alta qualidade, além de ter um potencial de crescimento infinito. Dessa forma, ele poderia usá-lo como um mundo base para manter os membros de seu clã Morningstar por perto sempre que quisesse se mudar. Algo como um planeta resort idílico de filmes de ficção científica. Agora, o que ele segurava era algo maior que isso. A base de um universo inteiro. Para referência, toda sessão Western Fantasy contava como um universo. Cada sessão do jogo era seu próprio universo, e Draco literalmente recebeu um item que lhe permitiria criar sua própria sessão dentro de uma sessão. Não, já que ele poderia deixar o Western Fantasy e fundir o universo dentro de si, ele se tornaria sua própria sessão. Uma sessão que poderia passar por todas as outras e pegar pedaços delas para se fortalecer, criando o universo definitivo. Draco não perdeu tempo antes de escolher fundir a muda consigo mesmo. Quem sabia se um deus origem o viu passando e rapidamente arrebatou a muda. Ele seria capaz de chorar então? Anúncio do sistema para o jogador: item de fusão detectado. Uma fusão seria realizada para validar a propriedade. Continuar? Sem número. Draco apressadamente escolheu sim e seu rosto se contorceu muito quando sentiu a muda sair voando de sua palma e atingir seu corpo, passando por sua escama reversa. A dor fez Draco gritar como uma garotinha enquanto ofegava e liberava muito suor. Traço nota do autor: como meu segundo romance, Darius Supreme, foi lançado oficialmente em várias plataformas, decidi tirar uma semana de folga de Guild Wars para construir um estoque para ele. Este novo romance apresenta um enredo mais interessante do que este, e todas as lições que aprendi e erros cometidos com a Guild Wars foram canalizados para deixar Darius Supremo bem supremo. Assim que eu retornar do intervalo de uma semana, mais 20 capítulos serão adicionados uma vez por dia até chegarmos a 500, onde haverá um hiato oficial para Guild Wars indefinidamente. O romance não será abandonado, mas a prioridade entre ele e Darius Supremo será trocada. Espero que todos vocês possam entender essa escolha que fiz, já que este romance perdeu força há muito tempo devido à reação negativa nos primeiros 30 capítulos e especialmente no capítulo 30. Obrigado. Mudas Etzchain, consumíveis. Classificação: épico, 100% de eficácia. Refeito, permite que um broto da árvore do mundo cresça dentro deles, abrindo a base de um super mini mundo interno. Guild Wars. Capítulo 481. Os três patetas. Draco rolou no chão enquanto gritava sem vergonha. Ele tinha todo o direito de fazê-lo, já que foi sua escama reversa que foi perfurada, que era o ponto fraco espiritual e físico de todo o dragão. O Cavaleiro das Trevas removeu sua escala reversa e a usou para alimentar seu ataque,
renunciando assim ao privilégio de jogador de ser ressuscitado pelo sistema. Draco só parou depois do que pareceu mais de uma semana de dor, quando sua regeneração finalmente entrou em ação e reparou o dano da intrusão da semente, permitindo que ele se levantasse de seu grito de macaco enquanto suava muito. Porra! Essa maldita semente está tentando me matar. Depois que esse papai grande ancestral lhe deu origem à energia que eu poderia ter usado para alimentar meus cães, você se atreve a me tratar dessa maneira? Draco pensou friamente. Se esta semente não manifestasse alguns efeitos fora do mundo, ele definitivamente encontraria alguma maneira de retaliar. No entanto, assim que verificou seu corpo, Draco ficou sem palavras e com a língua presa. Dentro de seu corpo havia um grande espaço em branco que era mais escuro que a noite mais escura. Dentro desse espaço enorme que ele não conseguia medir completamente, havia uma pequena ilha flutuando no vazio, apenas perceptível porque era a única fonte de luz ao redor. Foi naturalmente iluminado por meios desconhecidos, mas Draco se viu sendo puxado para aquela massa de terra enquanto seu corpo se manifestava ali. A ilha era árida, com apenas um pequeno rio que começava no vazio e terminava no vazio, algumas árvores esparsas e um pouco de grama aqui e ali. A ilha não era maior do que um terreno usado para construir uma casa suburbana. Em outras palavras, se Draco corresse cerca de 30 passos longos do centro, ele cairia no vazio em todas as direções. No entanto, não foi a escuridão, o vazio ou a pequena ilha que o deixou pasmo. Não, o que realmente o silenciou foi a energia que ele sentia. A pureza da energia nesta pequena ilha era irreal. Graças à emulação da fonte origem de Norma, ele podia sentir tudo até a origem de energia aqui em grandes quantidades. Draco se acalmou e primeiro verificou os detalhes específicos do item de fusão Universe Seedling. Mudas do universo, item de fusão classificação, origem durabilidade, max. Efeitos, passivo 1, transferência de galáxia, você é capaz de introduzir qualquer elemento estranho em seu subuniverso à vontade e a qualquer momento. Passivo 2, Deus universal, dentro do seu subuniverso, seu poder é ilimitado e incomparável. Você irradia a aura de uma divindade menor para todas as espécies externas. Passivo 3, energia aurora, você tem acesso à energia mais secreta conhecida apenas pelos criadores de um cosmos, energia aurora. No entanto, só pode ser usado dentro do seu subuniverso para desenvolvê-lo. Ativo 1, produção de energia, converter energia de origem em energia aurora com perda de 30%. Sem resfriamento. Ativo 2, spawn, usando origem energia, gera aleatoriamente uma nova espécie de existência única em seu subuniverso que se torna um habitante. Sem resfriamento. Nota: no estado atual do Super Mini Universo Pequeno, os únicos seres que podem ser gerados são os antigos. Ativo 3, deslocar, bloqueia as coordenadas espaciais deste subuniverso, impedindo que todas as entidades externas o descubram ou entrem. Sem resfriamento. Descrição: esta é a base de um novo universo. Um subuniverso em seu estágio jovem requer a preparação cuidadosa de seu criador para se destacar entre as massas e ascender ao status de universo. Porém, este subuniverso é formado com o corpo de seu criador, produzindo efeitos estranhos que ainda serão vistos. Draco respirou levemente. Energia aurora. Durante a última linha do tempo, eles acreditavam que a energia divina era a forma mais elevada de energia. Foi uma grande revelação de Vadom apresentar a Draco o conceito de energia de origem durante a missão única de flora e fauna, mas fazia sentido para os deuses de origem existirem. Mas para o tipo de existência que poderia criar um universo, aparentemente ainda faltava. Como tal, eles usaram a chamada energia aurora para criar mais universos e fazê-los crescer. Foi acima da origem energia ou na verdade um tipo diferente de energia semelhante à origem energia, talvez uma versão refinada da primeira? Draco certamente favoreceu a segunda hipótese, pois achou difícil acreditar que usar um único cristal de origem em uma semente épica criaria nele um universo que lhe daria acesso à energia a um nível superior. Na verdade, isso deveria exigir muito mais energia de origem do que apenas um cristal. Draco checou o menu do universo ao lado para ver do que se tratava. Ele lembrou vagamente que deveria haver algo mais aqui, algo que ele havia esquecido. Nome do universo, sem nome proprietário, Draco nível, 0 energia mundial, ilimitada energia etérica, ilimitada energia divina, ilimitada energia de origem, 10% indígenas,
0 plantas, 1 mundos, 0 atualizações opções permissões Draco esfregou o queixo. Como nomear este subuniverso? Ele não tinha certeza e preferia esperar para se conectar com Eva antes de decidir algo concreto. Draco teria adorado infundir o único cristal de origem que obteve do legado de Norma na semente de Yggdrasil agora, mas primeiro ele teria que se reunir com Eva. Como tal, Draco finalmente decidiu completar sua missão única e encontrar sua família. 2 asas negras angelicais brotaram de suas costas e ele voou para o céu, brilhando no ar a velocidades que horrorizariam qualquer espécie voadora. Enquanto estava no ar, Draco não conseguia deixar de pensar em suas mulheres e em seus filhos. Depois de passar quase um ano inteiro aqui, Loki e Rosella devem ter crescido bastante, né? O primeiro aniversário deles deve estar chegando, e a pequena Hila? Ela finalmente ganhou alguns centímetros de altura ou a fofa deusa origem ainda estava cantando em seu vestido enorme. Draco pausou esses pensamentos quando apareceu acima da mansão Evergreen. Ele desceu lentamente e pousou em frente ao prédio com um sorriso no rosto. Draco notou pela primeira vez que havia algumas empregadas esperando por ele assim que sentiram sua chegada. Mais da metade tinha estômagos salientes porque estavam grávidas há mais de alguns meses. Draco até viu Lovelia, a outrora arrogante grande mestre que agora ostentava uma barriga grande e um leve rubor sempre que olhava para Draco. Aliás, ele fez questão de sorrir para todas as suas concubinas e até conversar com algumas sobre como elas se sentiam, como estavam as coisas e sua opinião sobre a migração em massa para o avião principal. Satisfeitos em ver que Draco se importava com eles, todos responderam com entusiasmo, pois sabiam que haviam feito a escolha certa. O pai de seus filhos era um sujeito exemplar que tinha riqueza, poder, grande genética e talento ilimitado a ponto de seu ancestral supremo reconhecer. Em um mundo como Bondless, isso era tudo que essas garotas poderiam pedir. É claro que, na Terra, havia muito mais coisas envolvidas nisso. Principalmente compatibilidade e compromisso, mas isso não foi um problema o que. Draco entrou na mansão e rapidamente se esquivou para o lado quando uma grande pata atingiu onde ele estivera antes. No momento seguinte, ele deu um salto mortal para trás para evitar a bola de fogo que também apontava para ele. Draco sorriu ao ver Kyong-ki e Clarente aparecerem majestosamente diante dele, ambos tolos com expressões de desdém arrogante. O humano viu cujo nome eu não sei, como você ousa entrar no território deste rei leão ancestral? Kyong-ki questionou sem sequer se preocupar em olhar para Draco. HMPH, ousando se esquivar da minha bola de fogo da verdade, que insolência. Você sabe que pecado você cometeu? Clarente acrescentou enquanto limpava suas garras afiadas à toa. Os lábios de Draco se contraíram. Melhores amigos, só porque não conseguimos executar o plano executivo Ruby, não significa que Kyong-ki perdeu a paciência e rugiu. Bastardo, você ainda se atreve a falar sobre o plano executivo Ruby? Clarente também ficou infeliz. Não só isso, ele está tentando dar desculpas também. Ex-associado Draco, por favor. Não insulte nossa inteligência. Droga. Draco ficou sem palavras. Ele não achava que esses dois poseiros estavam ansiosos para roubar esse lugar e depois lutar tanto para salvar suas vidas. Ele pensou que eles prefeririam ficar felizes porque as coisas acabaram sendo agradáveis e fáceis. Mas como Draco poderia entender? Nesta vida, as coisas que Clarente e Kyong-ki mais odiavam eram resoluções pacíficas para qualquer assunto. Quanto mais violenta e caótica fosse qualquer situação, mais o sangue deles bombearia e mais colorida a vida se tornaria. Qual herança de cachorro e qual cachorro é de fácil aquisição? Ser perseguido por um espírito raivoso e estridente de um deus semi-origem, onde sua vida e morte poderiam ser decididas por um único passo em falso, teria sido muito mais interessante do que esse tipo de resolução de conto de fadas. Draco havia roubado isso deles. Foi por isso que a dupla sentiu traição e ressentimento sem fim por parte daquele sujeito. Sem atividades tão cheias de adrenalina, porque eles o acompanharam até aqui, então. Quanto às empregadas ao redor, todas trocaram olhares de interesse e saíram para continuar suas tarefas, muitas delas rindo baixinho. No entanto, os dois idiotas estavam furiosos demais para perceber que estavam rindo deles. Draco bateu no peito e exibiu uma expressão valente. Queridos irmãos Kyong e Clarente, eu, seu indigno irmão Draco, falei com vocês neste dia.
Juro que isso nunca acontecerá novamente e que sempre apoiarei nossos esforços mútuos mais tarde. Draco chegou ao ponto de se curvar diante da dupla, e suas expressões de raiva suavizaram bastante. Houve tempo para brincar e houve tempo para ser sério, caso contrário, poderíamos perder os amigos para sempre. HMPH, se você não fosse um cara tão bonito, eu poderia não ter deixado esse assunto passar. Kyung-ki gentilmente disse cruzando os braços. Nota do autor, apenas um lembrete, para qualquer praticante do Chamelês Dao, outra pessoa que imitasse a falta de vergonha seria um cara bonito aos seus olhos. Não quero que as pessoas digam que eu, Clarence Cain, não sou razoável, então vamos encerrar este assunto aqui. Clarence acrescentou com um leve suspiro. Draco levantou-se e encarou a dupla por um longo período de tempo, os outros dois fazendo o mesmo. Então, o grupo de repente caiu na gargalhada enquanto corriam um para o outro. Draco abraçou Kyung-ki e Clarence, enquanto os dois abraçaram Draco. Eles se entreolharam com o amor mais puro que dois homens poderiam ter um pelo outro, o lendário bromance. Mas agora somos donos desse tesouro e de tudo que há nele. Além disso, consegui adquirir uma coisa bacana que mostrarei para vocês mais tarde, mas tem a forma de um berço, em um berço, dentro do nosso próprio berço. Draco revelou com um sorriso. Parece interessante, mas quero explorar mais essas áreas de recursos. Há algumas coisas muito boas aí. Kyung-ki respondeu com um olhar distante e um pouco de baba. É claro que essas áreas devem ser saqueadas de forma limpa, a fim de promover a segurança, a felicidade e o desenvolvimento para o mundo em geral. Clarence afirmou heroicamente, como um homem que vai lutar contra o chefe final para salvar o mundo. O trio se entreolharam e riram mais uma vez, sabendo o verdadeiro significado das palavras um do outro e também como interpretar suas besteiras individuais e coletivas. De repente, a risada de Kyung-ki diminuiu lentamente de volume enquanto ele falava com um grande sorriso. Mas como é bom ter você em meus braços novamente, irmão Draco. Tenho preparado um presente especial para você, desde que iniciamos essa missão. Clarence também riu e deu um tapinha nas costas de Draco, seus braços apertando o sujeito com força no abraço. O irmão Kyung-ki preparou algo grandioso para você. Depois de se reconciliar, é melhor compartilhar presentes entre amigos, não? O rosto de Draco ficou pálido e ele estremeceu de medo. Da última vez, o presente de Kyung-ki ficou preto depois de apenas algumas semanas economizando, então que tal um que ele cozinhou por meses? Draco imediatamente usou seu transporte para se teletransportar, mas descobriu que não estava funcionando. Ele se virou e viu Clarence sorrindo com dentes. Ora, nenhum teletransporte vai funcionar aqui. Quem diria que esses caras criaram alguns pergaminhos anti-portal e os mantiveram na biblioteca, hein? Porra! Vendo que Kyung-ki estava prestes a explodir, Draco rugiu de raiva. Clarence, seu retardado, se me impedir de escapar ele vai te atingir também. O sorriso presunçoso de Clarence foi apagado em um instante quando seus olhos se arregalaram, percebendo sua loucura. Ele foi enganado por Kyung-ki. Kyung-ki riu loucamente enquanto também rugia de alegria. É tarde demais para escapar. Honrarei seu grande sacrifício, irmão Clarence. Agora, teste a minha técnica secreta de matança final, morte por sniff. Brompot. Guild Wars. Capítulo 482. Deixando o Império Divino de Gudmar no momento seguinte, a área estava coberta por um miasma de cor acinzentada que parecia realmente modesto. Dentro desta nuvem de gás, um corpo foi jogado para fora quando caiu e quicou no chão do lado de fora. Draco, a pessoa expulsa, empurrou fracamente a parte superior do corpo para cima. Seu rosto estava cheio de suor e era possível ver que ele não estava mais em sua forma humana. Draco rapidamente se transformou em sua forma demoníaca para usar sua imensa força para escapar das garras de Clarence e Kyung-ki. Como era tarde demais para escapar, ele rapidamente ativou sua habilidade Destruction Barrier do conjunto Dragorugio. Foi isso que o salvou, já que a energia da destruição reteve o gás nocivo. No entanto, o alívio de Draco logo foi substituído por medo e horror sem fim enquanto ele observava a nuvem de gás especialmente preparada de Kyung-ki começar a corroer sua barreira. Porra! Como isso pode estar acontecendo? A energia de destruição era a essência da desintegração e da corrosão. Apesar de ser mais fraco, poderia até corroer e desintegrar a energia de origem lentamente, e poderia consumir a energia aurora,
uma vez que ela e o tipo de energia anterior deveriam ser do mesmo nível. No entanto, o peido de um ano de Kyong-ki conseguiu corroer a pura energia de destruição. Puta merda! Draco rugiu e socou a terra à sua frente, usando a força para se libertar da nuvem de gás, o que fez com que ele olhasse para a nuvem de gás diante dele com terror. Kyong-ki. Ele não deve ser mexido. Draco passou tanto tempo com habilidades profissionais e coisas diversas que ele realmente esqueceu sua promessa de nunca se aproximar daquele maldito leão. No entanto, ele aprendeu uma lição valiosa hoje. O terror que ele sentiu e esse desenvolvimento inacreditável diante dele ficariam para sempre enraizados em sua mente. Nota do editor, ou pelo menos até a próxima vez que suas duas células cerebrais decidirem sair de férias. Ele se levantou e esperou que as nuvens de gás se dispersassem. Demorou impressionantes a 30 minutos para fazer isso, e Draco pôde até ver pequenas rachaduras espaciais aqui e ali, que devem ser por onde o gás saiu após buracos corroídos no espaço. No local agora devastado em frente à mansão Evergreen, Draco viu Kyong-ki pairando sobre Clarente enquanto chutava levemente. Quando Draco viu o estado de seu amigo dracônico, ele quase gritou. Clarente parecia uma casca enrugada que havia sido drenada por um vampiro. Ele estava deitado no chão, com a língua rolando enquanto estava ocupado vomitando os intestinos. Seus olhos reviraram-se enquanto as lágrimas jorravam em volumes. Seu rosto era uma máscara de terror e gritos, como se ele tivesse visto, ou neste caso, cheirado algo tão horrível que a morte teria sido a melhor alternativa do que viver essa experiência. Kyong-ki coçou entediado. Eu só peguei um deles, porra. Mas ei, esse cara lagarto cozinhou muito bem, olha essa expressão de perdedor, Keki. Os olhos de Draco se contraíram quando ele ouviu Kyong-ki zombar de sua pobre e infeliz vítima tão cruelmente. Ele percebeu que precisava fazer algo drástico. Como tal, ele caminhou lentamente em direção a Kyong-ki enquanto sorria. Irmão Kyong. Seu presente foi excelente e posso ver que o irmão Clarente gostou muito. Kyong-ki cruzou os braços e riu ruidosamente. Claro, isso é algo que cozinhei por quase um ano. Nem consegui andar direito e tive uma prisão de ventre grave. Minha merda foi como soltar troncos de árvores. Você sabe como eu sofri? Ah, então isso significa que seu tanque está vazio até que você possa cozinhar outro lote, certo? Draco confirmou mais uma vez enquanto mudava sua transformação para sua forma demoníaca. Kyong-ki assentiu. Isso mesmo. Até a próxima. Espere. Irmão Draco, o que você está fazendo? Draco exibiu uma expressão cruel e incomparável e ergueu a mão em direção a Kyong-ki enquanto seu corpo brilhava com um contorno azul. Apenas uma briga amigável, irmão Draco. Pai Draco, espere. Este filho foda-se. Este neto vai meio-okishi. Os gritos de Kyong-ki reverberaram por toda a seção interna enquanto Draco ensinava uma lição ao viu-leão. Em uma certa masmorra, um grupo de pesquisadores estudava entusiasmados um enorme portal que levava a um local desconhecido. Ao longo dos últimos meses, a opinião sobre este portal passou de cautelosa a interesse, já que a maior parte do escalão superior foi informada de que havia energia divina vazando do que quer que estivesse do outro lado. A única razão pela qual eles ainda não tinham se mudado era o fato de que o pioneiro contratado para explorar o reino ainda não havia retornado. Como o Império Divino ainda estava preocupado que pudesse haver uma armadilha gigante ou que inimigos que eles não seriam capazes de derrotar pudessem estar do outro lado, eles decidiram esperar até um ano desde a comissão antes de invadirem à força. Neste dia, cerca de 10 meses desde o dia em que o pioneiro foi comissionado, o portal brilhou antes de ele ser jogado fora. Os vários pesquisadores e guardas ficaram atordoados, incapazes de pensar no que fazer a seguir. Draco tossiu dolorosamente, cuspindo pedaços de sangue enquanto lutava para se levantar. Sua condição era verdadeiramente miserável, como se ele tivesse lutado uma guerra sozinho e mal conseguisse sair vivo. Ele cambaleou lentamente, tentando chegar onde os homens estavam e foi então que alguns perceberam o que deveriam fazer. Um dos supervisores enviados para cá rugiu de raiva. O que vocês estão fazendo parados olhando para ele como idiotas? Vai e ajude o pioneiro Draco. Com isso, muitos guardas correram para apoiá-lo enquanto os pesquisadores tiravam algumas poções que tinham em seus corpos, e aqueles que tinham habilidades de cura as usavam em Draco. Logo, Draco começou a parecer melhor e foi levado perante o supervisor.
O homem encarregado tinha uma expressão solene enquanto seus olhos perfuravam Draco para ver se havia algo acontecendo, mas ele estava perdendo tempo. Como ele naturalmente não conseguia encontrar nada, suspirou e falou com Draco. Pioneiro, o que aconteceu do outro lado? O que existe aí? Por que você está neste estado? Draco bebeu uma tigela inteira de água antes de responder. Fui emboscado e capturado pelos nativos que vivem do outro lado. Do outro lado está um pequeno mundo abandonado da Era Antiga que ainda tem resquícios de legados divinos dos agora deuses caídos. Draco ergueu a cabeça e qualquer um podia ver autocensura e culpa em seus olhos. Quanto ao motivo de estar neste estado, é porque sou incompetente. Pouco depois de entrar, os nativos me surpreenderam durante o sono e me capturaram. Felizmente, visto que eu estava sozinho, eles não me mataram completamente. Como você pode imaginar, estar isolado do mundo de hoje por tanto tempo os tornou simultaneamente xenófobos e ingenuamente curiosos. Aproveitei isso para entrar em seus bons livros, com o objetivo de investigar qual era o segredo do pequeno mundo. De repente, a expressão de Draco mudou. No entanto, fui muito arrogante e precipitado. Achei que não havia nada a temer, já que o líder deles gostou de mim e até me convidou para um de seus eventos sagrados em sua área central. Infelizmente, nunca suspeitei que o divino a consciência de um Deus verdadeiro seria convocada na frente deles. Sentindo que eu era um estranho, fui brutalmente atingido por ele. Isso levou ao meu estado atual. Se não fosse pelo fato de o líder e alguns outros nativos importantes implorarem em meu nome, isso teria me apagado da existência. Comprometeu-se com seus descendentes, mas me baniu. O supervisor e os vários pesquisadores ouviram com expressões atordoadas. A recontagem de Draco foi 70% do que eles haviam suposto, dadas as suas descobertas e a energia divina vazando do portal. O supervisor acenou com a cabeça e elogiou. Você se saiu bem, pioneiro Draco. Sua tarefa era investigar o reino e nos fornecer informações, e você fez isso perfeitamente. Enquanto soubermos qual o poder que está por trás deles, nada poderá deter o Império Divino Godimar. Os soldados concordaram com um rugido e os pesquisadores bateram nas mesas. Todos eles tinham os rostos corados porque o seu patriotismo para com o seu império era supremo, semelhantes aos cidadãos do país central antes da Terceira Guerra Mundial. Draco sorriu amargamente e curvou-se para o supervisor. Receio que minha aparência atual seja um pouco feia para aparecer diante de Sua Majestade e de sua corte real. Seria possível eu tomar um banho e descansar primeiro? O supervisor respondeu rapidamente. Você pode deixar todo o resto comigo, pioneiro Draco. Considere sua missão concluída. Aqui está sua comissão. O supervisor entregou a Draco 500.000 moedas de ouro, o que fez a expressão do sujeito se iluminar bastante enquanto ele tremia de excitação. Ele então se curvou alegremente para o grupo antes de sair pelas escadas e subir. O supervisor observou Draco sair antes de assumir uma expressão de zombaria. Que palhaço! Ele realmente tentou ir tão longe, mas falhou majestosamente. Bem, pelo menos conseguimos todas as informações que queríamos. E o melhor de tudo, o idiota me permitiu reivindicar todo o crédito por suas descobertas. Ei! O supervisor pagou 500.000 ouro pela chance de receber recompensas que seriam no mínimo 3 vezes maiores. Então como ele poderia não estar feliz? Assim como o supervisor estava rindo de alegria, o portal que estava antes de repente se fechou sobre si mesmo, revelando uma parede lisa. Todos na sala ficaram pasmos, ainda mais do que quando Draco saiu. Houve um longo período de silêncio que durou mais do que alguns minutos antes que o supervisor perguntasse apressadamente aos seus pesquisadores, o que diabos aconteceu. Os demais pareciam totalmente perdidos quando um deles optou por responder pelo grupo. Não sabemos, senhor. Depois que o pioneiro saiu, o portal ficou estável e parecia normal até agora. De repente, foi como se um trovão tivesse atingido o supervisor enquanto seu cérebro estava sobrecarregado. Ele analisou tudo o que aconteceu nos últimos 5 minutos, desde a aparição de Draco até sua saída, e percebeu sua loucura. Ouça meus comandos. Sele as fronteiras do Império e bloqueie a capital. Tenha cada guarda disponível perseguindo aquele pioneiro traiçoso. Seu rugido foi tão alto que chegou até o castelo acima. O imperador franziu a testa ao ouvir o grito do ministro nomeado e percebeu que algo devia ter dado errado. Como tal, ele enviou homens para descobrir o que estava acontecendo.
Quando a história foi contada a ele, ele também rugiu de raiva e repetiu a ordem do supervisor, desta vez adicionando uma grande recompensa pela cabeça de Draco. Qualquer um que conseguisse encontrar Draco receberia 10 milhões de platina como recompensa, bem como um título de nobreza não inferior ao de duque menor. Com tal generosidade, o imperador estava confiante de que Draco seria encontrado em minutos, nem mesmo horas. Porém, na fronteira do império, a forma de Draco apareceu de repente. Ele se virou para olhar as muralhas que cobriam todo o Império Divino e suas cidades, sorrindo alegremente ao fazê-lo. A partir daqui, ele gerou duas asas negras angelicais e voou para o céu como uma bala. O império que procurava sangrentamente por ele era um ponto no horizonte. Quando Draco estava a mais de algumas centenas de metros de distância, ele recebeu uma notificação do sistema sobre a conclusão da missão única do Tesouro de Deus do Refinamento, bem como as várias recompensas que vieram com ela. Ao mesmo tempo, o imperador enfurecido e o supervisor furioso exibiram expressões vazias. A mesma coisa aconteceu com literalmente todas as almas do império, e elas permaneceram assim por cerca de uma fração de segundo antes de voltarem ao normal. As passagens que existiam abaixo do castelo foram removidas e todos que ainda estavam lá embaixo foram movidos magicamente para a superfície em lugares onde normalmente estariam de outra forma. O imperador esfregou as têmporas e pensou, por que eu estava tão quente e preocupado de novo? Provavelmente o saque da corte real. Ainda estamos em sessão também. O imperador tossiu para chamar a atenção de todos na sala e disse, desculpe por isso, fiquei distraído por um segundo. Camareiro real, por favor, atualize a corte e a mim mesmo sobre a agenda desta sessão. O Chamberlain saiu apressadamente e abriu sua ata e repetiu o que eles estavam conversando antes que o imperador pedisse o lembrete. Com um aceno de cabeça, o imperador acenou com a mão para que o processo continuasse, colocando que diabos o estava incomodando há alguns minutos no fundo de sua mente. Afinal, ele tinha um império divino para governar. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir com o canal, a chave Pix estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos, solem irmãos.